Pessoal, não esqueçam de dar o like na hora de assistir o vídeo, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se gostar, se inscreva e ative o sininho para receber notificação de um novo vídeo. O canal está com Instagram e quem puder seguir ficarei muito grato, pois isso ajudará muito na divulgação. Agradeço a todos de coração pela ajuda, então vamos para o relato. Olá, eu me chamo Carlos, tenho 37 anos de idade e a experiência que eu vou contar para vocês aconteceu comigo no ano de 2015. Eu moro numa cidade do interior do Rio de Janeiro, porém eu não prefiro dizer o nome. A cidade é pequena, no qual todos se conhecem. Moro em uma área bem rural e foi lá que eu nasci. A cidade é cortada pela famosa rodovia Presidente Dutra, que liga os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Como eu já disse, eu moro na área rural, em um sítio bem grande, bem arborizado, com árvores frutíferas e ornamentais. E nesta propriedade existem mais 3 casas, que são dos meus primos, que ficam na entrada da propriedade. A minha casa já fica mais afastada para o interior do sítio. Eu fui criado nesse lugar com meu irmão e mais os meus primos. Foi uma infância muito feliz. A minha mãe, que já é falecida, era espírita, mas também gostava de assistir às missas. Ela criou eu e meu irmão em um lar onde nós tínhamos muita fé em Deus, mas também muito respeito com as coisas espirituais, pois a minha mãe sempre contava de suas experiências com o sobrenatural. Eu e o meu irmão e os meus primos crescemos ouvindo as histórias dos nossos pais e tios, que contavam de seus encontros com o inexplicável em sua juventude. O meu pai, que hoje já se encontra com 80 anos de idade, já vivenciou experiências com o sobrenatural e sempre conta uma história de que o meu avô, o seu pai, teve encontros por dias com um suposto lobisomem. Isso há 70 anos atrás. Como moramos na chamada roça, todos aqui já eram acostumados com as histórias sobre lobisomem, mula sem cabeça, saci e almas penadas. E essas histórias nos deixavam apavorados quando éramos crianças. Mas conforme fomos crescendo, então fomos nos acostumando e as histórias já não nos causavam mais aquele espanto da infância. Pois bem, o sítio onde eu moro fica a uns 300 metros da rodovia Presidente Dutra e entre a rodovia e a propriedade existe uma estrada longa de terra que vai beirando a rodovia até a entrada do nosso bairro, onde começa a parte mais urbana. Nesta estrada existem apenas 3 propriedades: o sítio onde eu moro, o sítio de uma senhora amiga da minha família há anos, que faz de limite com a nossa propriedade, e depois do sítio dessa senhora tem o último, que é de um senhor que morava sozinho e que também prefiro ocultar o seu nome. Na verdade, ele já até faleceu já faz alguns anos, e como a família dele mora toda no centro do Rio de Janeiro, não quiseram assumir os cuidados com a propriedade e deixaram a mesma entregue nas mãos de um conhecido nosso, que acaba limpando aquele local. Ele cuida das cercas, mas não mora lá não. Ele vai lá, faz o seu serviço e vai embora. Esse sítio é cheio de mangueiras, muito mesmo, que se espalham por toda a imensa propriedade, só deixando livre um espaço no meio, onde está a velha casa do falecido que vive fechada, e já está bem deteriorada por sinal. Este sítio é muito sinistro, e durante o dia dá até calafrios passar por ele, pois devido às árvores serem muito juntas, a residência acaba dando um aspecto sombrio. Essa própria estrada é muito esquisita e perigosa durante a noite. Além de não ter nenhuma iluminação, as únicas lâmpadas que possuem estão no início, bem em frente à porteira da minha casa,
que é a primeira propriedade, e as outras luzes no final dela. E só depois que se passa pelo sítio sombrio que já começa a parte urbana do bairro. Eu mesmo posso contar nos meus dedos as vezes que eu passei por essa estrada durante a noite, pois é muito feio. O matagal das propriedades é muito alto. Estão bem afastados das casas, tornando-se pasto para os animais que agora no momento ninguém mais cria. Costumamos passar por ela só durante o dia, pois além das questões sobrenaturais, tem também os assaltos, que já aconteceram muito pelo fato de ser escuro demais. No entanto, é o caminho mais curto para chegar ao bairro, e os mais corajosos enfrentam. Já na parte urbanizada do bairro, eu tenho uma pequena loja alugada, onde guardo os móveis para decorações de festas, pois também trabalho nesta área. Eu tenho esse espaço já há muitos anos. Era o dia 2 de novembro de 2015, dia de finados. Como todos os anos nessa data, eu levantei cedo, fui ao cemitério homenagear a minha mãe e os meus antepassados e voltei para casa, pois um grande amigo meu veio passar o dia conosco para aproveitar o feriado, e por volta das 15 horas eu precisei ir ao meu depósito, na loja, para fazer uns reparos em alguns móveis e aproveitar também o feriado, pois era uma das minhas poucas folgas. Esse meu amigo de nome Marcos também foi, pois ele iria dormir na nossa casa naquela noite. Tínhamos até bicicleta em nossa casa, porém resolvemos ir a pé pela longa estrada, pois é o caminho mais curto, e durante o dia não teria problema algum. Então levamos em média de uns 20 minutos caminhando. Os meus planos eram o seguinte: era fazermos os reparos e voltarmos para minha casa antes do escurecer, pois era horário de verão e daria para fazermos isso. No entanto, enquanto estávamos no depósito, muitos amigos vieram conversar conosco, pois é bem na beira da rua, e assim eu ficava entre as conversas e os reparos dos móveis. Devido a isso, eu acabei demorando um pouco mais, e quando acabamos, fizemos um lanche na pracinha que fica perto e tomamos o caminho de volta para a minha casa. Já eram mais de 19 horas, e por ser no horário de verão, e mesmo com o sol já posto, o céu ainda estava claro, não estava totalmente escuro. Foi então que eu perguntei ao Marcos se ele se importaria se passássemos pela estrada de terra, pois ali seria o caminho mais rápido do que dar a volta por detrás do bairro ou pela rodovia, o que eu acho muito perigoso pelo fluxo de carros, e teríamos que atravessá-la, passar por debaixo de um viaduto para chegarmos em casa. Como eu já estava muito cansado e doido para chegar em casa, passamos por ali mesmo. Eu quero ressaltar que o meu amigo é meio cético com as coisas sobrenaturais, pois já havíamos conversado sobre esse assunto por diversas vezes, e ele sempre esboçava uma reação de achar que muitas das coisas são invenções do povo. Começamos então a caminhar pela estrada, tendo à nossa direita os sítios e à nossa esquerda a rodovia. Eu caminhava pelo canto da estrada e Marcos ao meu lado, e quando começamos a passar em frente às mangueiras do sítio do falecido, foi aí que eu vi uma luz que passeava por entre as árvores. Ela não era muito grande, e o que me levou a pensar logo de início que fosse algum tipo de vagalume, pois aqui é o que mais tem. Enquanto eu andava, eu acompanhava aquela pequena luz com os meus olhos, e para minha surpresa, ela aumentou de tamanho, tornando-se uma bola de fogo do tamanho de uma tampa de panela. Imediatamente um arrepio tomou conta do meu corpo, mas eu fiquei bem calado, pois eu achei que fosse coisa da minha cabeça, e como o Marcos era cético, eu achei que ele fosse dizer que eu estava ficando louco. No entanto, para minha surpresa, o Marcos exclamou: Carlos, você está vendo aquilo? Eu respondi: vendo o quê? Foi então que ele me falou: cara, aquela bola de fogo ali por detrás das árvores, ela está subindo e descendo. Foi então que, para fazer um teste, eu disse que não estava vendo. Eu falei para ele que não estava vendo nada. Foi então que ele me puxou pelo braço bruscamente e falou: meu irmão, eu não acredito que você não está vendo aquilo. É verdade que você não está vendo?
Foi então que eu falei a verdade, e já trêmulo, eu falei com minha voz completamente embargada. Cara, na verdade já estou vendo há bastante tempo, porém eu não quis te falar. E ele me perguntou, o que você acha que é aquilo? Eu respondi para ele que eu não sabia o que era. E eu falei para ele para continuarmos andando, pois se a bola de luz viesse para cima de nós, iríamos ter que correr para a pista e atravessá-la no meio daquele trânsito. Então continuamos andando, e aquela bola de fogo estava nos acompanhando por entre as árvores. Uma hora ela ficava muito grande, e depois acabava diminuindo de tamanho. No entanto, o que viria a acontecer depois me deixou tão impressionado que eu nunca esqueci ou esquecerei o que vimos naquela noite. Quando já estávamos nos aproximando da segunda propriedade, eu olhei para o meio das árvores e acabei vendo várias pessoas que formavam um tipo de procissão. Era da seguinte forma: andavam um atrás do outro, todos com as cabeças baixas. As mulheres usavam vestidos e véus brancos, já os homens usavam também roupas longas como as batinas de um padre, que também eram brancas. E na cabeça usavam capuz. Eu não conseguia ver o rosto deles, pois estavam a uma certa distância e as suas cabeças estavam abaixadas, não nos permitindo vê-los. Na frente da procissão ia um homem que era bem mais alto do que os demais. Também estava de roupa longa e capuz, e que segurava nas mãos uma bola de fogo, que antes nós havíamos visto por entre as árvores. Eu pude observar que eles não andavam com os pés no chão, mas eles levitavam por cima da terra. E quando eu vi aquilo, o meu pavor apoderou-se de mim. Eu comecei a rezar. O Marcos, vendo aquilo, então me perguntou: cara, por que você está rezando em voz alta? Foi então que eu lhe disse: meu irmão, olha de novo para o meio das árvores. Foi então que ele olhou e também viu o que eu havia visto. O Marcos ficou tão apavorado que ficou mudo e começamos a correr. Foi então que eu disse a ele: meu irmão, não olhe para trás, pelo amor de Deus. Corremos o restante da estrada completamente transtornados. Eu não conseguia parar de pensar no que havia acabado de acontecer conosco. Quando chegamos na porteira da minha casa, paramos de correr e entramos no sítio andando, pois já nos sentíamos mais seguros, mas sem dizermos uma única palavra um com o outro. Foi então que, para nossa surpresa, quando íamos chegando perto de casa, depois de passarmos pelas casas dos meus primos, vimos então na parte mais afastada da nossa propriedade, em meio às nossas mangueiras e jaqueiras, a mesma bola de fogo. Porém, não vimos mais aquele grupo de pessoas vestidas de branco. Nós ficamos parados no meio do caminho, pois não tínhamos mais pernas para correr. E aquela bola de fogo passeou por entre as árvores e subiu desaparecendo por cima da copa das mangueiras. Quando chegamos em casa, a primeira coisa que eu fiz foi contar para o meu pai o que havíamos presenciado. E ele nos disse: olha, o que vocês viram foi a procissão das almas. Pois aqui em nossa região, quando eu era jovem, haviam muitos relatos de pessoas que acabaram vendo esse mesmo fenômeno. Porém, faz muito tempo que ninguém mais comentou nada aqui. Eu acredito que depois da chegada da luz elétrica, muitas coisas se afastaram para lugares mais remotos. Mas como hoje é dia de finados, eu acredito até que elas vêm à Terra para receberem as homenagens e rezas. Agora, o porquê que apareceram para vocês, eu não sei explicar isso. Bom, rezem para elas descansarem em paz. No decorrer da noite, ainda conversamos muito sobre o acontecido. Porém, eu confesso que eu não consegui dormir naquela noite, pois foi algo que me impressionou muito. Eu já tive outras experiências sobrenaturais, mas essa me marcou demais, pois o meu amigo também viu. Então não tinha como dizer que era loucura ou alucinação ou invenção minha. Mas desde esse dia, nunca mais passei por aquela estrada depois do escurecer. E até hoje, quando o meu amigo Marcos vem em nossa casa,
ele acaba relembrando esse acontecimento. Ele até me confessou recentemente que a sua opinião sobre o sobrenatural e o mundo invisível mudou radicalmente. Bom, bem-aventurado é os que creram sem terem visto isso. Eu desejo a vocês uma boa noite.